aos estados negativos que nós, pela invigilância, pelo descuido, nos deixamos levar. Então, são sentimentos de rancor, sentimentos complexos de inferioridade, angústia, depressão, e todos nós podemos reagir disso. Todos nós podemos nos levantar. Aí seria, mas como fazer isso na prática, né, André? Esse é o detalhe, a pergunta que todo mundo se costuma fazer. Receita de bolo. Receita de bolo, como vencer esses estados angustiosos, esses estados difíceis que abalam a saúde e que nos desequilibram? Olha, André, penso eu, é uma opinião pessoal, que o segredo está em descobrir o próprio valor de viver. A vida é preciosa demais para ser desprezada. Por que nos permitimos tantos abatimentos, tantas tristezas, quando a vida diariamente é um cântico de alegria, mesmo diante das adversidades, né, André? Mesmo diante dos momentos de dificuldade, das adversidades, de todas as limitações que todos trazemos, só pelo fato de sermos filhos de Deus, já é um convite para nos levantarmos das nossas angústias. Nesse instante que estamos conversando aqui, quantas coisas boas não estão acontecendo? O telespectador que está em casa, nos vendo, nos ouvindo, ao seu lado está o seu familiar, está uma pessoa querida que está participando desse momento. Por que não olhar todas essas bênçãos que estão à nossa volta? Todos esses momentos riquíssimos de fraternidade que podemos construir. Então a receita, André, é exatamente focar com olhos de amor e principalmente com olhos de confiança em Deus. Porque somos filhos de Deus e Deus não abandona seus filhos. É preciso se levantar para esse aspecto. Eu me recordo, ouvindo a palavra do Orson, de um exemplo vivo. Nós conhecemos a sua vivência, a sua dor, no caso do Jerônimo Mendonça. Um hino à alegria, não né? E há uma passagem muito hilária do Jerônimo, que eu vou me permitir aqui rapidamente contar. Ele estava no cinema e ele tinha que andar em uma cama, porque ele não ficava de pé nem sentado. E vinha vindo uma moça assistindo o filme e ela ia ao banheiro e ela não viu a cama porque ela estava interessada no filme e não queria perder. Ela veio de costa, tropeçou na cama e caiu. E quando caiu ficou muito chateada, né? E começou, levantou-se, esse aleijado, onde eu vou está esse aleijado, eu vou no jogo tal aleijado, eu vou no cinema tal aleijado, eu vou na praça tal aleijado. E falando para ele, que estava na cama, surpreso com o estado de irritação da moça. Mas ele era ele, né? O gigante deitado. Olhou para a moça e falou assim: poxa, minha filha, como você anda, hein? Exemplo de coragem de Ainda viver, fez né? uma piada com a sua própria dificuldade, ajudando a moça a se reequilibrar, não é verdade? O movimento espírita conhece bem a figura de Jerônimo Mendonça, muito bem lembrado aqui. Ele ficou paralisado numa cama por mais de 30 anos e mesmo assim fazia palestras, escreveu livros, fundou instituições. E o seu verbo era um verbo expressivo de alegria, apesar de todas as limitações físicas que detinha no seu corpo. Claro, porque o evangelho para ele era vivo, não é? E eu gostaria que você falasse da importância desse evangelho do Cristo na vida das pessoas para que isso possa acontecer. Pois é, André, eu começo citando uma referência que você fez, muito importante aqui no decorrer do nosso diálogo, que você citou a oração. A oração é uma fonte de energias, é uma fonte de ligação com o alto que nos abastece desta alegria de viver. Porque quando nos colocamos em prece, quando buscamos o Criador, quando buscamos a Jesus de Nazaré, quando buscamos aos Espíritos amigos benfeitores, nós estamos sintonizando pelo pensamento com essas forças que nos alimentam. Então, na superação das nossas dificuldades, no vencer dos obstáculos naturais que todos nós trazemos, a oração, ela é um manancial de força para nos alimentar. Porque o Evangelho vivo é exatamente essa postura de alguém que sabe estar amparado, que sabe ser alguém que pode ser um trabalhador do Cristo a partir da sua palavra de esperança. Eu sempre tenho dito, André, tenho solicitado, tenho referenciado nas palestras, para que nós, os cristãos, não só os espíritas, mas que nós, os cristãos, sejamos expressões de esperança por toda parte. Porque existe muita angústia no mundo, muita tristeza. Algo que me dói profundamente o coração, André, é quando se ouve falar de suicídio, de pessoas que se autodestroem, porque talvez lhe faltou alguém que lhe estendesse a mão. Então, é preciso que nós sejamos essa expressão de coragem. O Evangelho vivo é ser coragem. O Evangelho vivo é ser trabalho, é ser alegria, é transmitir esperança, é trabalhar no bem, é distribuir à sua volta todos esses recursos que estão à nossa disposição.
Porque Jesus não está distante. Jesus está mais próximo do que nós imaginamos. Basta que sintonizemos com Ele e essa sintonia traz a força que precisamos. Você fica aí, o Orson aqui é uma cascata de luz, de ensinamento. Daqui a pouco ele está de volta. Paramos a entrevista para falar sobre o especial Flores de Marcela, que aborda uma questão muito delicada no nosso país, o aborto. A gente, quando está grávida, a gente fica frágil. E saber que a criança não vai sobreviver, vai nascer, vai morrer, ou vai ter problemas pro resto da vida, eu não aceitei a opinião, né? Tem toda essa parte aqui formada, então o tubo neural dela, que é o início do sistema nervoso central, se formou até chegar nessa parte. Daqui para cima ele já não se formou mais. Então essa parte aqui do encéfalo junto com o cerebelo, a Marcela não tem. Não sei nem como explicar o amor que eu sinto por ela. É igual eu sinto pelas minhas outras duas filhas também, né? E peço a todos os pais que, se passar pela cabeça deles de eliminar um filho, não faça isso não. Porque o filho, quando Deus definiu para que ele seja vindo ao mundo, que deixe ele vir. Eu deixei ela nascer. É importante que você participe. Acesse o site brasilsemaborto.com.br. Escolha a vida em todas as suas formas. E agora, continuemos assistindo o programa Transição. Os livros citados neste programa podem ser adquiridos na Mundo Maior Editora. Acesse mundomaior.com.br. Clube do Livro Amigos do Espiritismo. Ficando sócio do clube, você receberá em sua casa os melhores lançamentos de livros espíritas. Não perca essa oportunidade de ter os melhores livros pelo menor preço do mercado. Inscreva-se já, ligando 11 2979 2157 ou acesse www.amigosdoespiritismo.com.br. Rádio Boa Nova, a comunicação em prol de um mundo de regeneração. Estamos de volta. O nosso entrevistado de hoje é Orson Peter Carrara. Orson, qual é essa importância do perdão dentro da mensagem do Cristo, que nós já comentamos um pouquinho, mas que eu gostaria que você aprofundasse, porque existem muitos jeitos de perdoar por aí, não é, Orson? Tem gente que diz assim, eu perdoo, mas não quero encontrar. Não vou no lugar que está aquela pessoa. Olha, eu perdoo, mas não esqueço. Ou muitas pessoas poderão dizer, eu perdoo, mas Deus vai fazer ele pagar, né? Quer dizer, isso não é um perdão autêntico, isso é um perdão que condiciona. É um perdão que exige algo em troca, então não é um perdão de desprendimento, não é um perdão autêntico. E na verdade, André, quem perdoa, liberta-se. Porque a criatura que não perdoa é como alguém que carregasse uma algema, uma corrente nos pés ou nas mãos, no pulso, acorrentado àquela lembrança desagradável. E toda vez que há uma referência, toda vez que há uma citação ao nome da pessoa, há um acontecimento que muitas vezes ocorreu há 50 anos, há 30 anos, aquilo volta tudo, né? A pessoa chora, enche o olho de água, lembra que foi traído pelo namorado há 50 anos atrás. Há 50 anos atrás. Aquilo é o ressentimento, a pessoa sente de novo. E este ressentir afeta a saúde. Nós vamos encontrar no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo uma citação muito interessante, em que no capítulo sobre o perdão, o Espírito... Me foge o nome do Espírito agora, mas até o final da mensagem eu vou lembrar o nome do Espírito. Então, numa mensagem referente a Simeão, é o Espírito.
Simeão, no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem uma citação que ele fala, numa das mensagens selecionadas por Allan Kardec, então ele fala, discorre sobre o perdão, e vai discorrendo sobre o perdão. No último parágrafo, que muitas vezes passa despercebido a todos nós, Simeão diz,